Fala aí pessoal, bom dia a todos. Se você está vendo esse vídeo à tarde, boa tarde, à noite, boa noite, enfim, porque esse vídeo vale por muito tempo, porque antes de mais nada, e aqui nesse canal a gente não enrola, eu tinha feito duas lives antes do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, e nas duas lives eu falei, na primeira delas, em meio àquela confusão, aquela bagunça da tarde, em que autoridades municipais interditam o estádio, aí a autoridade federal, o Ministério da Saúde do Equador, diz que não, que ia ter jogo, a Conmebol lava as mãos. No meio daquela bagunça toda, a gente fez uma live que eu falei, gente, é o seguinte, a atitude vai valer mais do que a bola, né? Porque na bola o Flamengo já estava estrupiado, né? Já tinha 11 desfalques, né? E eu tenho de falar aqui, antes de mais nada, de fazer qualquer análise aqui, tem de ser enaltecido o papel daqueles que entraram em campo, da situação que enfrentaram. O Flamengo claramente no segundo tempo, mal fisicamente, pessimamente fisicamente, só o técnico Domenech fazendo só duas alterações e o time resistindo bravo e heroicamente. Então teve um caráter épico sim, tá? Mas é claro que a gente vai falar da bola. Mas dito isso, houve sim um caráter épico, a falta de comprometimento, de vergonha na cara até de alguns jogadores no 5-0, ela não é apagada pela atuação desta terça-feira, de forma nenhuma, né? O 5-0, eles ficarão lá, os 5 gols, né? O 5-0 estará lá, é um quadro na parede. Um quadro horrível, mas é um quadro na parede para o torcedor do Flamengo. Agora, vamos deixar claro que esses jogadores que estiveram em campo nessa partida contra o Barcelona de Guayaquil têm de ser enaltecidos. A atitude foi de um time vencedor, embora haja vários problemas. O time do Barcelona de Guayaquil é um time fraco. Dentro das circunstâncias foi um grande resultado, mas o desempenho fica aquém em alguns aspectos, é isso que a gente vai analisar agora. Primeiro, começando com um grande chamariz deste vídeo, né? O Pedro não pode mais ser reserva desse time, né, gente? Ficou claro ontem, quer dizer, fazendo o primeiro gol, começando a jogada do segundo gol, ele até perdeu um gol no segundo tempo, né? Ali o Flamengo faria 3-1, levaria a partida com mais tranquilidade. Mas o Pedro tem um aproveitamento da Libertadores de um gol a cada 88 minutos, ou seja, ele faz um gol por jogo. O Gabigol, em contrapartida, o aproveitamento dele na Libertadores é de um gol a cada 270 minutos, ou seja, um gol a cada 3 jogos, né? Olha a diferença de um para o outro, né? Não que os dois sejam excludentes, os dois de repente podem jogar juntos, mas o Pedro tem que ser titular, né? Até na Série A do Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do Pedro é melhor do que o do Gabigol. Um gol a cada 139 minutos. O Gabigol faz um gol a mais de 140 minutos, né? 147, um gol a cada 147 minutos. Quer dizer, até no Brasileiro, o rapaz está fazendo mais gols. O Pedro, que está emprestado pela Fiorentina, a Fiorentina pagou ao Fluminense 11 milhões de euros pelo jogador, o Flamengo pagou 1 milhão de euros pelo empréstimo, então ele tem um jogador aí que tem de ser mais aproveitado, né? Claramente ele tem um aproveitamento melhor do que o Gabigol, ele é mais letal à defesa adversária do que o Gabigol tem sido, então ele tem de ser mais aproveitado, né? Ele não pode ficar ali moscando no banco de reservas. Dito isso, para mim, Pedro tem que ser titular desse time, que pese haver o rodízio, é óbvio que vai haver isso, mas no time ideal, aquela espinha dorsal do técnico Domenech Torrent pede, nesse momento, a entrada do Gabigol entre os jogadores mais cotados do Flamengo, tá? Dito isso, vamos expor algumas falhas do Flamengo, a mais gritante delas, e para mim torna-se mais uma vez imperdoável a escalação do Tuller na lateral direita, né? Você vê nessa imagem aí, jogada do Arroio, em que o Arroio recebe a bola completamente livre, chutando para fora. O Arroio, eu tinha dito antes, né, um dos vídeos de apresentação do time do Barcelona de Guayaquil, que é chuta-chuta, né? Recebe a bola e chuta pro gol. Mas assim, nesse lance ele teve tempo de receber a bola, cortar o pé direito, chutar, e a distância do Tuller, né, que tem esse cacoete de zagueiro, é óbvio, tem zero cacoete de lateral. A distância para ele é letal. Se é um jogador de mais qualidade, teria feito gol aí nesse lance para a equipe do Barcelona de Guayaquil. Antes mesmo desse lance, na primeira jogada em que eles ficaram mano a mano, o Tuller, eu não sei porquê, é porque não tem cacoete nenhum da posição de lateral, ele dá a linha de fundo.
para o Arroio. E o Arroio vai tranquilamente à linha de fundo e faz o cruzamento que dá em nada, né? Mas assim, é uma temeridade, já tinha entrado mal contra o Bahia, mais uma vez não conseguiu jogar nessa posição, ao menos na partida contra o Barcelona de Guayaquil, que é uma pena para ele, porque ele é um bom zagueiro, poderia até em determinados momentos ser titular tranquilamente desse time do Flamengo, mas na lateral ele não tem a menor condição. Até vou discordar de um dos maiores comentaristas da história, da mídia falada do Brasil, que é o Washington Rodrigues, o Apolinho. Ouvi a transmissão do verdadeiro garotinho na Rádio Tupi, né, do Zé Carlos Araújo, e no momento da alteração em que sai o Tuller e entra o Ramon, o Washington Rodrigues fala alguma coisa na linha, ele se sacrificou, não merecia ter saído. Não, acho que ele demorou muito para sair até, não evidentemente por culpa dele, né, mas por culpa do técnico Domenech Torrente. Foi um erro ter escalado o Tuller de saída nessa posição e mostra-se claro e evidente que ele não pode tentar por uma terceira vez uma situação que não faz o menor sentido, né? Fosse o Barcelona um time mais qualificado, teria causado mais estragos pelo lado do Tuller, evidentemente. Aliás, o Ramon, que entrou na lateral esquerda, o René foi pela lateral direita, entrou ali com categoria, né? Parecia que já tinha 600 jogos com a camisa do Flamengo, diga-se, tá? Muita distância, isso claro entre as linhas, né? Entre o meio-campo e a defesa. É um time muito aberto ainda. E eu vi inteiro o jogo do Flamengo e eu ouvi também, né? Ouvi os comentários do Mauro César na narração do João Guilherme e também, ao mesmo tempo, a Rádio Tupi, eu gosto muito de rádio. E depois eu trabalhei na TV Comebol no jogo do River Plate contra o Binacional. É claro que esse time do Binacional é um horror, né? Não jogava na altitude de Juliaca, dos 3.825 metros acima do nível do mar, é mais do que La Paz. Perdeu o Aldair Rodrigues, que era o centroavante do time, principal jogador do time, foi jogar na América de Cali, mas assim, é um time horroroso, né? Tomou de 8 e depois de 6 do River Plate. E você vê esse time do River Plate jogando, você fala, falta muito para chegar nesse nível ainda, tá? A Libertadores é muito traiçoeira e não é um chavão aqui, porque no sorteio tudo pode acontecer. O River pode se classificar em primeiro no grupo D, o Independiente Del Valle em segundo no grupo A, e os dois se cruzarem. Aliás, o Independiente Del Valle que perdeu para o Júnior Barranquilla, né? E os dois se cruzarem ali em um jogo de oitavas de final e um vai rodar, né? Como eu acho super errado, por hierarquia dos potes do sorteio da Conmebol, o campeão da Sul-Americana ter caído no grupo do campeão da Libertadores da América. Isso não existe, né? É só mais um erro da Confederação Sul-Americana de Futebol. Mas isso tem que ser dito e melhorado para outros sorteios. Vale ressaltar a atuação espetacular do Arrascaeta, mais uma, jogando muito bem, né? Mais uma vez jogando em determinado momento como centroavante. Isso já aconteceu por várias vezes, aconteceu no Fla-Flu nesse ano, já cansei de falar nos jogos do ano passado contra Grêmio e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, nas duas vitórias do Flamengo. Ele sempre faz essa função aí, sabe fazer com muita competência, tem de ser mais explorado. Gerson fez a melhor partida dele depois da volta do futebol. Everton Ribeiro não jogou bem e eu vou entrar nessa questão em outro vídeo, porque aí é uma consequência de uma série de decisões erradas do técnico Domenech. Veja, o Flamengo ganhou o jogo, mas eu não vou passar pano aqui para o técnico. Acho que ele cometeu mais alguns erros, mas isso fica numa prateleira inferior em razão do heroísmo, de jogadores, de comissão técnica, de um grupo de pessoas que conseguiu sair de uma situação completamente adversa, desde o problema de saúde dos 7 jogadores, a lesão do Gabigol, ao problema do vulcão que impediu o Flamengo de treinar, ao problema do avião que levou, né, os 4 reforços do Flamengo para o Equador, que entrou em espaço aéreo peruano, teve de voltar para Manaus para depois. Quer dizer, tudo isso, né, parecia que era um problema após outro. Você passava de fase, que nem no videogame, né? Tinha um monstro mais complicado para você derrotar. Foi isso, foi uma epopeia. Mas dito isso, isso está numa prateleira maior, evidentemente. O feito se sobrepõe aos erros, mas houve erros e foram vários do técnico Domenech Torrente e a gente vai explicar isso em alguns vídeos. Quero falar aqui sobre uma coisa também, o Palmeiras emitiu uma nota assinada
pelo presidente Maurício Gagliotti, dizendo que o Palmeiras é contra um possível adiamento do jogo do próximo domingo às 4 da tarde pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está com o Flamengo atravessado na garganta, né? Já falei sobre isso após o 5-0. O fato de o Flamengo ter derrubado 2 técnicos do Palmeiras na temporada passada, em 2019, no agregado do 6-1. Então, assim, não que vá render um troféu, isso, mas o Palmeiras está seco para ganhar do Flamengo, tá? Então a gente vai destrinchar vários assuntos, tem muita coisa para a gente falar ao longo desta quarta-feira, ao longo da quinta, da sexta, enfim, em toda essa caminhada nossa aqui neste canal. Não só falando sobre o Flamengo também, eu falei por aqui que vou fazer umas lives aí de Premier League, de futebol europeu, que a gente tem que diversificar também, tá? E, claro, o objetivo desse canal é dar mais informação e conhecimento na medida do possível aí para vocês, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela moral nas lives, foram 2 nesta terça-feira, eu sozinho aqui cuidando do meu filho, vocês super entenderam, meu filho vem aqui falar comigo às vezes, eu estava sozinho cuidando dele, minha mulher trabalhando, e vocês foram super legais, super compreensivos, é isso que faz a gente acordar cedo para subir vídeo, fazer live aqui, porque de fato vale a pena, tá? O retorno é muito legal, beleza, pessoal? Um abração, tchau, tchau, até a próxima.